Olá, gente, bom dia. Vamos iniciar hoje mais um bimestre, né? A gente acabou de sair do terceiro bimestre, estamos entrando já no quarto bimestre, no último bimestre do ano. No bimestre passado, nós estudamos sobre duas medidas de tendência central, que foram elas média aritmética e moda. Nessa semana, a gente vai estudar sobre a terceira medida de tendência central, que é a mediana, tá? Vamos lá iniciar? Pessoal, o que é na verdade essa mediana, né? O termo mediano se refere a meio. O termo mediano significa meio. Então, se eu tenho um conjunto de informações numéricas, o valor que vai estar no meio, o valor que vai estar no centro, vai ser chamado de mediana. Como assim, né? Primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente tem uma quantidade de valores é organizar esses números de forma crescente ou então decrescente. Então, quando a gente faz isso, né, a gente organiza eles de forma crescente ou decrescente, a gente diz que eles estão em rol, tá? Então, eu tenho esses números aí, ó, 15, 12, 17, 14, 15, 18. Agora, eu vou tentar organizá-los de forma crescente, tá? De forma crescente é do menor para o maior, tá? Então, eu vou organizá-los aí. Então, se eu organizar, eu vou ter essa ordem aqui, ó. 12, 14, 15, 15, 16 e 17. Pronto, organizei eles de forma crescente, então eu digo que esses números eles estão em rol, ou seja, estão ordenados de forma crescente. Agora que eu já organizei em rol, eu vou procurar a mediana. Só que tem dois casos diferentes, né? Então, tem duas situações diferentes para eu encontrar a mediana. Quando a quantidade de números é ímpar, ou seja, eu tenho uma quantidade de valores, eu tenho 5 números, por exemplo, é um número ímpar, né? Então, a mediana vai ser o valor que está no centro, o valor que está no meio desses números. Se eu tenho 5 números, a mediana vai ser o terceiro valor, né? Por exemplo. Agora, se a quantidade de números for um número par, né? A gente deve fazer uma média aritmética dos dois números centrais. Por exemplo, se eu tenho um total de 6 valores, de 6 números nesse meu rol, né? Então, eu vou pegar os dois números que estão no meio, né? No caso, seria o número terceiro e o número quarto, né? E eu vou fazer a média aritmética dos dois números. Ou seja, somar os dois e dividir por 2, tá certo? Então, se for ímpar, a quantidade de números for ímpar, eu pego o número do meio. Se for par, eu pego os dois números do meio e faço a média, ou seja, somo os dois e divido por 2. Agora, vamos ver alguns exemplos para tentar esclarecer melhor o que é mediano. Então, esse primeiro exemplo é assim, ó. Um programa de televisão registrou as medidas de audiência alcançadas ao longo de uma semana. Os dados estão registrados na tabela abaixo. Eu tenho aí uma tabela de segunda a domingo com os pontos aí de audiência. E aí, eu quero encontrar a mediana desses valores. A primeira coisa que a gente vai fazer sempre, em qualquer situação, é organizá-los de forma crescente ou decrescente, tá? Nesse caso, vamos organizá-los de forma crescente. Então, eu vou colocar aqui do menor para o maior. Então, se organizar, eu vou ter essa ordem aí, ó. 14, 15, 15, 16, 18, 18 e 19. Aí, eu vejo quantos números tem aí. Tem um total de 7 valores, né? 7 números aí. Então, se o meu número de valores é ímpar, 7 é ímpar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número do meio e esse número do meio vai ser a minha mediana. Mediana quer dizer meio, né?
Então, o meu número do meio, nesse caso aí, é o 16, né? Então, significa que a minha mediana vale 16. Quando o número é ímpar, eu não preciso nem fazer conta. Eu só pego o número do meio e eu já sei, né, qual é a minha mediana. Então, vamos para o exemplo 2, né? Que ele fala assim, ó. João vende picolés em sua casa. Ele registrou a quantidade de picolés vendida em 6 dias na tabela apresentada abaixo. Então, eu tenho aqui, né, pessoal, o número de dias e a quantidade de picolés. Gente, primeira coisa que a gente vai fazer sempre é o quê? Organizar de forma crescente ou decrescente, né? Então, nesse caso, eu vou organizar de forma crescente. Se eu fizer isso, né, do menor para o maior, eu vou obter esse rol aqui. Eu chamo de rol porque está de forma crescente. Então, eu vou obter isso, ó, 10, 12, 14, 15 e 16. Agora, eu vou ver quantos valores tem. Se eu contar, né, pessoal, eu vou ver que eu tenho um total de 6 valores, tá? Ficou aqui escondidinho aqui o número 18, mas tá aí também, tá? Então, eu tenho um total de 6 valores. Se eu tenho 6 valores, eu vou pegar os dois números do meio e vou fazer a média, tá certo? Quais são os dois números do meio? O 14 e o 15, tá? E eu vou fazer a média com eles, então. Eu vou somar os dois e dividir por 2. Ou seja, se eu somar os dois, vai dar 29. E eu vou dividir por 2, vai dar 14,5. Então, a média desses dois números aí deu o quê? Deu 14,5. Então, esse vai ser o valor da mediana. Lembrando que quando a quantidade de números é par, eu tenho que fazer a média dos dois números centrais. Agora, pessoal, vocês vão fazer a atividade de hoje, tá? Que é na página 84, as questões 34, 25 e 37. Qualquer dúvida que vocês tiverem, você pode mandar mensagem para mim, como também pode ver os exemplos que estão no livro de vocês, na página 83 e página 84. Mais tarde teremos a correção. Um abraço a todos e tenham um ótimo dia.